Mateus, no capítulo 14, no versículo 31 e 32. Aleluia. Nós louvamos o Senhor pela vida de cada um dos irmãos que nos visitam. Deus abençoe a vida de vocês. Mateus, no capítulo 14, no versículo 31 e 32, diz assim: E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Paizinho, essa é a tua palavra. Eu quero te convidar a permanecer nesse lugar, Senhor. Tens liberdade aqui. Usa, Senhor, as minhas palavras. Palavras saírem dos meus lábios, como flecha atingir o alvo nessa noite. Fale com cada coração, em nome de Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Amém? Podemos aceitar? Aleluia. Essa passagem que nós lemos, ela é bem interessante, porque Jesus, ele chamou 12 pessoas, 12 homens para andar com ele. Ele chamou 12 homens para estar perto dele, conhecê-lo pessoalmente, porque Jesus andava cercado de uma multidão. Ele andava cercado de pessoas, mas alguns era apenas por curiosidade, queria saber quem era esse homem que as pessoas tanto diziam. Outros estavam andando com Jesus apenas para receber uma cura, receber algo. Então Jesus, ele chama 12 pessoas para andar com ele, para conhecê-lo pessoalmente. E depois que Jesus, ele prega para uma multidão, os discípulos já havia visto Jesus fazer muitos milagres. Mas esse foi especial porque tinha uma multidão, né? Eram 5.000 homens, fora mulheres, fora crianças. E a Bíblia diz que no meio daquela multidão, agora não tinham o que comer, não tinha onde comprar alimento para aquela multidão. As coisas estavam complicadas. Então os discípulos, eles perguntam para Jesus: e agora, o que vamos fazer? E Jesus, ele pega 5 pães e 2 peixes. E ele faz o milagre acontecer. E até os discípulos, eu imagino como eles ficaram surpresos. Porque talvez os cestos que eles tinham, quanto mais eles davam para as pessoas, o cesto dele permanecia da mesma forma. O cesto não diminuía a ponto de sobrar, né, cestos cheios. Porque enquanto eles estavam distribuindo o que eles estavam tendo, não acabava, não esvaziava. E depois que Jesus, ele despediu ali aquela multidão, ele disse para os discípulos: olha, eu vou orar, eu vou subir ao monte para orar, vocês vão na frente, vocês pegam um barco, seguem, e eu vou encontrar vocês lá. E eu imagino que naquele dia foi atípico para os discípulos, e eu imagino eles estando no barco conversando: rapaz, tu viu o que aconteceu? Eu estava com o cesto, e quanto mais eu dava para as pessoas, o cesto permanecia da mesma forma. E o outro dizia: eu fiquei surpresa, eu queria entender o que estava acontecendo ali, porque quanto mais eu tirava para dar para as pessoas, o cesto permanecia do mesmo jeito. Eu imagino que naquele dia, no mar, os discípulos estavam felizes, contando um para o outro a sua experiência de vivenciar aquele milagre. Mas, de repente, a Bíblia diz que as ondas começam a açoitar aquele barco. As ondas começam a açoitar de forma que os discípulos, eles começam a entrar em desespero. E agora, será que eu vou sobreviver? E agora, será que nós iremos chegar do outro lado? Ah, se Jesus estivesse aqui, se ele estivesse aqui com a gente, isso não estaria acontecendo. Mas ele ficou lá para orar, e nós estamos aqui, corre o risco de ele chegar lá no lugar marcado e nós não conseguimos chegar até ele, porque nós iremos morrer nesse mar. E eu imagino que nesse momento os discípulos, ele entram em desespero. Só que diante de todo aquele desespero que eles estavam enfrentando, eles olham e eles avistam algo muito estranho. Alguém estava vindo em direção a eles. E eles começam a entrar em desespero, eles se apavoram. E aí, como é? Quem é? Aquilo é um fantasma. E a Bíblia diz que eles começam a gritar de medo. Imagine essa cena: um monte de homem velho, marmante, todo mundo gritando, desesperados, com medo. E naquele momento, eles não conseguiram entender quem era Jesus.
Eles não conseguiram reconhecer quem era Jesus. Jesus chama 12 para andar com ele, para conhecê-lo pessoalmente. Mas esses 12, mesmo andando com Jesus, eles não conseguiram reconhecer Jesus à distância. Eles não conseguiram reconhecer Jesus à distância. Eles haviam visto mais cedo Jesus fazer milagres. Eles viram mais cedo Jesus curar muitos doentes, porque a Bíblia diz que ele curou muitos doentes que ali estavam. Eles viram o milagre da multiplicação, mas naquele momento que eles precisavam ter fé, eles não conseguiram ter. Naquele momento que era para eles entenderem que o poder de Jesus, se eles clamassem por Jesus, o milagre aconteceria. Se naquele momento eles conseguissem reconhecer Jesus, mas eles não reconheceram. E eu falo que isso é muito triste. Porque quantas vezes nós estamos andando com Jesus? Alguns aqui já têm 5 anos de cristãos, 10 anos de cristãos, 20 anos de cristãos, 1 ano, 2 anos, não importa. Mas nós estamos andando com Jesus e nós não conseguimos reconhecer quando é Ele que chega. Nós não conseguimos reconhecer quando é Ele que fala. Nós não conseguimos reconhecer quando é Ele que toca. Sabe, quando você ama muito uma pessoa, você aprende a gravar algumas coisas dela. Se eu posso estar com os olhos fechados, mas se o meu marido falar, eu vou reconhecer. É a voz de Jesus, até porque não tem nem como, né, gente? Como foi ser uma desse? Tem como, é como, gente? Mas, todavia, eu consigo. E é incrível, irmãos, que às vezes até no entrar dentro de casa, mesmo que eu esteja em outro lugar, ele faz com um jeitinho, com a chave lá, que eu não sei como, que eu consigo entender que ele chegou dentro de casa, por mais que eu esteja no quintal. Então, quando a gente ama uma pessoa, quando a gente está perto de uma pessoa, nós conseguimos reconhecer os jeitos dessa pessoa. E é incrível que aqueles discípulos andando com Jesus, eles não conseguiram reconhecer o andar de Jesus. Eu imagino que Jesus não foi em casa trocar de roupa. Então, Jesus provavelmente estava com a mesma roupa que despediu eles mais cedo. E mesmo estando com a mesma roupa, andando, eles não conseguiram reconhecer. Eu quero te abençoar nessa noite, que você consiga entender quando Jesus chega. Eu quero te abençoar, que os seus ouvidos consigam entender e escutar quando o Senhor fala com você. Eu quero te abençoar nessa noite, que os seus olhos se abram para ver quando Jesus chega. Porque às vezes, irmãos, nós estamos perdendo bênçãos, nós estamos perdendo a conexão com o Senhor, a comunhão com o Senhor, porque Ele passa e nós não conseguimos entender. Quantas vezes Jesus já te deu uma palavra, mas você está esperando alguém vir ao seu encontro marchando e dizer: eis que eu lhe digo, Jesus manda te dizer isso. E às vezes Deus está falando com você e você não consegue escutar. Deus está falando com você e você não consegue escutar. Tem momentos de desespero, de aflição, que nós estamos gritando, pedindo socorro ao Senhor. E se os nossos olhos estivessem abertos, nós perceberíamos que Jesus estava ali do nosso lado. Nós perceberíamos que Ele estava ali ao nosso lado. Sabe, às vezes nós nos sentimos sozinhos em meio à multidão. Nós sentimos sozinhos. Mas a palavra que o Senhor deixou para nós é que mesmo que a tua mãe ou teu pai te abandone, Ele jamais vai te deixar. E mesmo que as pessoas deixem você, Ele jamais vai te deixar. Porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Você consegue crer nessa palavra? Aleluia! E é engraçado porque eles não conseguiram reconhecer o andar de Jesus. Eles não conseguiram se lembrar que a roupa que aquele tal fantasma estava usando era a mesma roupa que Jesus estava usando mais cedo. E eles não conseguiram reconhecer a voz de Jesus. E quando Jesus chega, Jesus diz para eles: ei, tem bom ânimo, sou eu, não tem mais. Mas mesmo Jesus falando essas palavras, eles ainda duvidaram. Eles ainda duvidaram. Mas quando Jesus disse para eles: olha, ei, sou eu, não tem mais.
Jesus estava querendo dizer para eles: por que vocês estão apavorados? Por que vocês estão desesperados se eu estou com você? Por que você está entrando em aflição se eu estou contigo nessa luta, nesse barco? Queridos, às vezes nós estamos entrando em aflição porque parece que as ondas vão nos engolir, parece que o vento vai nos derrubar. Mas a palavra que o Senhor tem para a tua vida nessa noite é: ei, tem ânimo, sou eu, não tem mais, eu estou contigo. Aleluia, aleluia. E o Senhor disse para eles: olha, sou eu, não tem mais. E eu sei que o Senhor está vindo ao seu encontro nessa noite, assim como ele foi ao encontro daqueles discípulos. Eu não sei como está o seu barco, eu não sei como o vento está soprando, eu não sei o tamanho das ondas, mas eu quero te dizer nessa noite: o Senhor Jesus está vindo ao seu encontro. E quando ele chega, a bonança, a descanso, a sossego, a calmaria, a paz, a conforto, a alegria. Quando ele chega, queridos, muita coisa muda. Aleluia! E Pedro, naquele momento, ele duvida que Pedro era bem assim, uma Daniela masculina. Eu estou olhando Jesus, tem misericórdia. Amansa aqui, Senhor. E Pedro, naquele momento, ele dizia: Senhor, se é tu mesmo, manda que eu vá. Ordene que eu vá. E o Senhor prontamente disse para ele: vem, vem, Pedro, vem viver milagres. Vem, Pedro, vem viver o extraordinário. Vem, Pedro. Sabe, nessa noite o Senhor nos convida a viver pela fé, a viver o sobrenatural. Será que você tem coragem de dar um passo em fé? Será que você tem coragem de ouvir a voz do Senhor e sair do seu barco confiando apenas na palavra dele? Será que você está tão apegado ao seu barco que você não consegue entender o Senhor te chamando para viver coisas extraordinárias? Será que você está tão apegado ao seu conforto, ao seu barco, que você não consegue dizer: eis-me aqui, Senhor, eu vou andar sobre as águas? Porque às vezes nós estamos tão presos aos nossos barcos. Nós achamos que aqui é confortável, aqui é seguro. Aí o Senhor fala para você: olha, eu tenho uma grande obra para fazer através de você. Eu tenho algo grandioso para fazer através da tua vida. Eu quero fazer isso através de você. Eu quero te dar isso. Mas às vezes você está tão apegado ao seu barco, dizendo: não, Senhor, mas aqui é mais seguro, aqui é mais seguro, aqui é mais confortável. O Senhor nessa noite nos convida a andar com fé, a viver coisas sobrenaturais, confiando unicamente na palavra dele, e não que os nossos olhos veem, mas aquilo que ele pode fazer. Aleluia! Porque a palavra diz que para Deus não existe nada impossível. Amém? Amém. Para o Senhor não existe nada impossível. Entre a fé e a razão, escolha a fé. Amém? Entre a fé e a razão, escolha a fé. Tem gente muito baseada, aí coloca na balança e diz: mas se eu agir assim é com fé. Não, mas os meus cálculos dizem que é assim, então eu vou pela razão. Entre a fé e a razão, fique com a fé. Acredite na palavra dele, acredite no poder dele, acredite na ordem dele. Ele ainda faz o impossível acontecer. Amém? Aleluia! Aleluia! E Pedro, naquele momento, ele desce do barco. Jesus está chamando, eu vou. E a Bíblia diz que ele desce e ele começa a dar alguns passos em direção ao Senhor Jesus. Só que naquele momento ele teve medo. Ele começa a dar passos, está indo muito bem. De repente ele começa a olhar, está tentando muito. As ondas começam a agitar. E ele entra em desespero. E ele começa a afundar. Só que naquele momento que ele começa a afundar, ele começa a gritar e ele diz: Senhor, socorre-me. Socorre-me, Senhor. E é incrível que imediatamente, a Bíblia diz isso, imediatamente, Jesus pega pela mão de Pedro e levanta. Jesus pega pela mão de Pedro
e levanta. E diz para ele: homem de pequena fé, por que você teve medo? Homem de pequena fé, por que você tirou os olhos de mim? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você teve medo? Às vezes o medo tenta nos tirar do propósito. Às vezes o medo tenta apagar uma chama. Às vezes o medo tenta te impedir de chegar no alvo. Às vezes o medo tenta te paralisar. Às vezes o medo tenta fazer com que todas as promessas, todos os sonhos de Deus para a tua vida sejam paralisados. Hoje chegou a hora de repreender esse medo em nome de Jesus e dizer: Senhor, eu confio na tua palavra, eu quero andar sobre a tua palavra. Oh, você não pode ser paralisado pelo medo, você não pode ser paralisado pelas forças das ondas, você não pode ser paralisado pela força do vento. Você tem que andar confiando na palavra do Senhor, na ordem do Senhor. E os passos em direção ao propósito do Senhor, ela é muito difícil. Os passos em direção ao chamado do Senhor é muito difícil. O passo em direção às promessas do Senhor é muito difícil. Por quê? Porque para você viver coisas extraordinárias, você vai precisar sair do seu barco e andar sobre as águas. Só que andar sobre as águas, queridos, não é para todo mundo. Tinha alguns no barco, tinha alguns apóstolos no barco, mas somente um teve coragem de andar sobre as águas. Sabe, porque andar sobre as águas é tampar os ouvidos para as vozes daqui da terra e focar na palavra do Senhor, focar nos olhos do Senhor e dizer: Senhor, eu quero ser guiada por tua voz, eu quero ser guiada por tua voz, eu quero ser guiada por aquilo que o Senhor tem para mim. Será que você tem coragem de dar um passo de fé? O que o Senhor tem te chamado para fazer? O que o Senhor tem falado com você que quer fazer em você e através de você? E você está tão preso nesse barco dizendo: Senhor, mas aqui é mais confortável. Senhor, eu não quero enfrentar a multidão. Senhor, eu tenho medo de fazer isso e não dar certo. Senhor, eu tenho medo disso e daquilo. Você tem coragem de dar um passo de fé hoje em direção à voz do Senhor, em direção à obra do Senhor, em direção ao propósito do Senhor? Tem momentos que nós seremos provados. Talvez hoje você saia daqui dizendo: eu vou fazer o que a pastora falou. Senhor, aquele projeto que eu falei no início do ano, aquele projeto que eu falei tal ano, eu nunca tive coragem de fazer. Aquilo que eu te prometi que eu iria fazer, mas eu ainda não tive coragem de fazer, eu vou fazer a partir de hoje. A partir de hoje eu vou fazer. Talvez você, quando tomar essa decisão, vai ser provado. Ele foi provado. Pedro foi provado. As águas começaram a tentar afundar ele. Ele começou a descer para baixo. Só que todas as vezes que você dá um passo em direção a Jesus, ao que Ele está fazendo, mesmo que as águas tentam te impedir de chegar lá, você precisa clamar. E quando você clama, você pode ter certeza que o Senhor vem ao seu encontro e imediatamente Ele age a seu favor. Mas precisamos dar um passo em direção a Jesus com fé. Quantas vezes nós estamos tão apreensivos, com tanto medo, que nós não fazemos nada? Quantos sonhos, quantos projetos, quantas empresas, quantos ministérios, quantas coisas o Senhor quer fazer, quantas chamadas estão apagadas aqui, quantas empresas morreram, quantos sonhos aqui estão paralisados, porque o medo tomou conta do coração, porque o medo tomou conta do coração. Mas a palavra do Senhor para a tua vida nesta noite é: levanta, começa a andar sobre as águas, começa a viver o extraordinário da paz do Senhor, começa a acreditar na palavra do Senhor, começa a entender que Ele tem poder para levantar, ou que Ele tem poder para te fazer andar e viver o extraordinário. Aleluia! E quando Jesus pega Pedro, Jesus olha para Pedro e diz: por que teve medo, homem
de pequena fé. Mas quando nós vamos olhar nos originais, quando o Senhor fala isso para Pedro, Ele não estava repreendendo Pedro. Ele não estava dizendo assim, ó, moço, por que você não confiou em mim? Por que você não acreditou em mim? O Senhor queria dizer para Pedro, Pedro, por que você teve medo? Você estava indo tão bem, Pedro. Sabe, a forma de Jesus carinhoso de dizer para Pedro era, Pedro, você estava indo tão bem, né, Pedro? Por que você olhou para o vento? Por que você olhou para a força do mar, Pedro? Você deveria ter olhado só para mim, Pedro. Sabe, queridos, às vezes nós estamos assim como Pedro, indo tão bem em algumas coisas, indo tão bem, avivados, sonhando alto, sabe? Acreditando, sabe aquele dia que você sai de casa tão acreditando que o capeta tem medo de passar na tua frente e ele ser queimado pelo fogo que tá na tua vida, tu repreende e passa por cima de tudo. Às vezes nós estamos assim, tão queimando, cheios de esperanças e sonhos. Aí acontece uma coisinha simples e já te abate. Uma palavra de desânimo e você coloca no seu coração e diz, ai, eu não vou fazer isso mais não. Você estava indo tão bem no seu ministério e aí alguém fala uma coisinha para você e você fala, ah, não quero fazer isso mais não. Pastor, eu não quero mais pregar, eu não quero mais cantar, eu não quero fazer mais nada. Aí você tinha um sonho de fazer uma coisa e alguém diz para você, ei, não vai dar certo não, nem tenta. Sabe, o inimigo ele vai tentar jogar setas para abater seu coração. Mas o Senhor esta noite está falando com você, olha, você estava indo tão bem. Você estava indo tão bem. Por que você parou? Você estava indo tão bem. Por que você deu ouvido às palavras de afrontas? Você estava indo tão bem. Por que você deixou que aquilo atingisse seu coração? Você estava indo tão bem. Por que agora você desistiu de fazer o que foi te chamado para fazer? Sabe, o Senhor essa noite, Ele quer restaurar em nós a chama do primeiro amor. Ele quer restaurar chamadas, Ele quer restaurar sonhos, Ele quer restaurar promessas. Sabe, o Senhor quer fazer você sair daqui vivo novamente. Aleluia! Porque às vezes nós estamos não como quem sonha, mas como quem está morto. Até falamos, estamos vivos, com olhos abertos, mas aqui dentro não existe mais sonho, não existe mais vida, não existe mais chama. Mas em nome de Jesus eu quero te abençoar hoje, que você saia daqui hoje queimando, vivo, aceso, sabe, desejoso para cumprir aquilo que o Senhor tem desejado para a tua vida, para restaurar aquilo que o seu coração tem desejado, para fazer cumprir os projetos, as promessas do Senhor sobre a tua vida. Que nada seja capaz de tirar você do projeto, do sonho, do alvo, do foco. Sabe que as palavras, elas não consigam penetrar dentro do teu coração. Eu te abençoo hoje com o coração blindado em nome de Jesus. Eu te abençoo hoje com o coração blindado em nome de Jesus. Que setas do mal não consiga atingir ele em nome de Jesus. Oh, que setas do mal não consiga atingir ele em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa noite com essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Se o teu nome o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus pega na mão de Pedro, levanta, pega na mão de Pedro. Só que o engraçado é que na hora que Jesus pega na mão de Pedro, a tempestade não para. As águas continuaram agitadas da mesma forma. Tudo continuou da mesma forma. E Jesus vem andando com Pedro, com as águas balançando, o vento soprando.
Depois que Jesus entra no barco, é que ele dá uma ordem. Depois que Jesus entra no barco com Pedro, é que ele dá uma ordem. E aí sim, o vento e o mar obedecem e se acalmam. Mas você conseguiu entender? Até chegar ao barco, Jesus de mãos dadas com Pedro, o vento ainda agitava. As águas ainda balançavam, estava agitado. Andar com Jesus não significa que você nunca vai enfrentar um mar agitado. Andar com Jesus não significa que você nunca vai passar por um processo um pouquinho difícil do barco agitado. É uma teologia falsa. Dizer que crente não passa por nada. É uma teologia falsa. Dizer, aceita Jesus e seus problemas acabaram. Nós não somos Senhor Cristo. O Tabajara, né? Seus problemas acabaram. Não existe isso, queridos. Mas nós confiamos que basta uma palavra dele, tudo tem que mudar. Nós acreditamos que basta uma palavra dele, tudo tem que mudar. Aleluia! Você pode estar ainda com o seu vento aí agitando tudo. Você pode estar andando sobre as águas e o mar está agitado. Mas eu quero te convidar nessa noite a confiar, a pôr no seu coração essa esperança, a confiança que basta uma palavra dele, tudo voltará ao normal em nome de Jesus. Você consegue guardar essa palavra no seu coração? Porque tudo que o inimigo quer é tirar de dentro de nós a esperança. Tudo que o inimigo quer pôr em nós as dúvidas de que nós morreremos, que nunca conseguiremos nada, que nunca chegaremos a lugar nenhum. E o inimigo vem com seu sapatinho de algodão, como diziam os irmãos. E ele vai tentando penetrar no coração da nossa mente, tentar nos paralisar. Mas nós precisamos confiar que com a palavra de Jesus tudo vai mudar. Nós acreditamos que o Deus que nós servimos foi o Deus que abriu a mar do céu e deu filhos para aquela que as pessoas achavam que nunca teria. O Deus que nós servimos foi aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar. Amém? O Deus que nós servimos foi o Deus que ressuscitou o filho daquela viúva. O Deus que nós servimos é o Deus que fez maná cair dos céus, que fez água sair de uma rocha. Sabe, o Deus que nós servimos foi aquele que, mediante uma palavra, em um dia, os apóstolos não tinham pegado nada, os discípulos, no outro, enchiam uma rede a ponto dela quase arrebentar. Você consegue acreditar que esse Deus pode fazer milagres ainda? Você consegue acreditar que a causa que você tem colocado nas mãos dele, para ele não é impossível? Você consegue acreditar que basta uma palavra dele e tudo mudará? O universo, tudo tem que se render à sua voz, ao seu propósito. Pedro afundou, sim? Sim, Pedro afundou. Mas foi lindo. Como assim, pastora? Foi lindo. Foi o único que teve coragem de dar um passo de fé. Pedro afundou. Mas o seu nome ficou registrado na história. O único discípulo que andou sobre as águas. Aleluia! Pedro afundou. Mas o testemunho dele hoje nos faz acreditar que com Jesus nós viveremos extraordinárias coisas. Ele afundou, queridos, mas a sua fé nos mostra que com Jesus nós podemos viver coisas incríveis. Então não seja paralisado pelo vento, não seja paralisado pelas ondas. Você precisa dar ouvir a voz do Senhor. Você precisa acreditar que Ele pode fazer o impossível a teu favor. Hoje o Senhor nos convida a andar sobre as águas. Hoje o Senhor nos convida a andar sobre as águas, a andar e a viver o extraordinário.
aqui que está morrendo? O que está aqui que você fala, Senhor, eu já perdi a esperança, eu acho que nunca vai acontecer? O que está aqui que você vê o tempo passando e a esperança vai se acabando, a esperança, você vai se frustrando porque você vai dizendo, Senhor, eu acho que nunca vai acontecer? A palavra que eu trago para você nessa noite é: descansa, descansa, confia somente no Deus que faz o impossível, porque para Deus não haverá impossíveis. Oh, porque para Deus não haverá impossíveis, porque para Deus não haverá impossíveis. Você pode dizer isso para você? Oh, porque para Deus não haverá impossíveis. Basta uma palavra dele, o universo tem sido dele. Basta uma palavra dele, Satanás tem que obedecer. Basta uma palavra dele, ondas, mar, vento, tudo tem que obedecer. Eu quero te convidar hoje a sair daqui andando sobre as águas. Como assim, pastor? É rua, é estrada? Não, mas é confiando no impossível que Deus pode fazer. É sair daqui hoje dizendo, Senhor, eu estou andando hoje convicto que o Senhor é o Deus que faz milagres acontecer. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. Operando Deus, ninguém impedirá. Aleluia! Oh, pode ser. Em nome
vidas.